Olá, meus amigos, meus seguidores, inscritos no canal. Estou eu aqui mais uma vez, Babalorixá Breno de Logoendé, aqui do Axé Orixá Menino. Fiquei um tempo sem gravar vídeos devido às correrias do dia a dia, aos trabalhos, a uma série de coisas, mas estou eu aqui novamente. E sempre que possível postarei um vídeo com algum tema, alguma reflexão a respeito do candomblé, da cultura afro-brasileira. E repito como das outras vezes, não estou querendo aqui concorrer e ser um grande youtuber, mas o YouTube é uma plataforma que precisa ser ocupada pelo povo do santo, precisa ser ocupada pelo povo de Orixá, com bons conteúdos, com ideias, com análises, observações, com contribuições dos sacerdotes. Então aqui vai o meu agradecimento a todos aqueles babalorixás e alorixás que ocupam essa plataforma com uma palavra, com uma orientação, com algo a contribuir para a comunidade do povo do candomblé. Meu agradecimento a todos que doam de si, que fazem desse canal um meio para divulgar a nossa fé, a nossa crença, a nossa religião. O vídeo de hoje eu quero começar cantando uma cantiga de Oxalá. Embora eu não sou um bom cantor, mas eu quero cantar uma cantiga de Oxalá, vou traduzi-la e depois eu explicarei o porquê que eu vou cantar. Então a cantiga diz assim: O perequete, o perequete, ua, ibialaboringenha, o perequete, baba, o perequete, o perequete, ua, ibialaboringenha, o perequete, baba. É uma cantiga de Oxalá, por isso estou aqui todo de branco. E essa cantiga, ela diz, é um chamamento. Ela diz, a tradução dela, perequete, é um chamamento a ser cordial, ter calma, prazer, respeito. O perequete chama, um chamado a ser cordial, a ter calma, ter prazer, ser uma pessoa respeitosa. O perequete, iuá, o comportamento, a conduta, que é esse chamado a ser respeitoso, cordial, calmo, seja parte do nosso comportamento, seja a nossa forma cotidiana de ser. E aí a cantiga continua. Ibi alaboringenha, Ibi alabo. O Ibi, o grande caracol, o caracol de Oxalá, a personificação do nosso pai Oxalá. Ibi alabo, o Ibi, o pai Oxalá, o defensor, o protetor, engenha, castigo, o grande caracol que nos protege do castigo, o nosso guardião dos castigos. O perequete, babá, nos chama a ser cordial, a ter calma, ser respeitoso, o nosso Pai. Então, com essa cantiga, eu quero relembrar a todas as pessoas que cultuam o Orixá a necessidade do respeito para com o próximo, com os nossos irmãos. Hoje, no Brasil, nós vivemos uma grande... a impressão que eu tenho é que é uma grande disputa por território entre pessoas de candomblé e pessoas de religião, essa religião atual africana, né? O ifaísmo, os cultos, né, africanos contemporâneos. E eu sempre, parece que cada vez mais nas redes sociais, ofensas, as pessoas que não são do candomblé, ou que já foram e que saíram e que foram para outra religião, eu respeito,
Se você entrou no candomblé, não se adequou ao que o candomblé prega, ensina, pratica e resolveu seguir um outro caminho e foi buscar beber na água da Nigéria, na água africana contemporânea, uma outra forma de interpretar a religião ou cultuar a religião dos orixás, é um direito seu, né? E não critico. Mas o respeito é uma via de mão dupla. Na medida em que pessoas de candomblé e pessoas de culto tradicionais começam a levantar os podres e críticas, isso e aquilo, se não for de uma forma respeitosa, a gente está indo contra o que prega os próprios orixás. Por exemplo, essa cantiga de Pai Oxalá, que nos ensina, que nos convoca a ser respeitosos, cordiais, né? E que isso não seja simplesmente um ato isolado, mas que isso faça parte da nossa conduta, do nosso comportamento, da nossa forma de ser. O candomblé está aqui no Brasil há muito tempo. No Brasil, a religião tradicional de culto ao orixá é o candomblé. No Brasil, o candomblé no Brasil, o candomblé é a religião de culto tradicional do orixá. Todas essas novas formas de culto, esses rituais que se cultuam na Nigéria e que hoje estão vindo para o Brasil, sendo tragos para o Brasil, são novidades por aqui. O tradicional no Brasil é o candomblé. Como também, se o candomblé fosse hoje para a Nigéria, havia também até uma casa tradicional, casa matriz de Salvador, querendo construir uma casa de candomblé na Nigéria. E então, se o candomblé fosse para a África hoje, o candomblé seria novidade lá. Lá, tradicional, são os cultos que são cultuados, né, há milhares de anos. Esses cultos lá, eles são tradicionais. No Brasil, a tradição é o candomblé. Em África, a tradição são os cultos que se fazem por lá. Então, daí a gente já começa a ter um parâmetro, o que é tradicional. No Brasil, tradição é o candomblé. Temos histórias, pessoas que vieram para o Brasil, tragos como escravos e que aqui preservaram, mantiveram essa fé, criaram o candomblé. Então, essa nossa história vem de longe e precisa ser respeitada, certo? Da mesma forma que aqueles que cultuam o orixá de uma forma africanizada também precisam ser respeitados. A africanização, a contemporânea, esses ritos contemporâneos que são estão sendo trazidos para o Brasil, também merecem respeito. Porque vieram para ficar. Não adianta a gente de candomblé criticar e não, eles vieram para ficar. É um caminho sem volta. A nossa religião é dinâmica. É um caminho sem volta. Eles vieram para ficar. Essas novas concepções, né, que são trazidas para o Brasil, aqui vão fincar raízes, daqui a 100 anos terão casas que serão tradicionais de culto ao ifaísmo, ao culto africano, como se vê hoje na Nigéria. Então, eles vieram para... Não adianta a gente querer limpar, apagar e criticá-los. É lógico que a gente não pode dizer que é tudo uma mesma coisa. Não é. São coisas diferentes. O candomblé é uma religião de matriz africana, mas é uma religião brasileira. Cultos distintos em África. Orixás em África que nem eram conhecidos de toda a região, foram agrupados no mesmo terreiro aqui no Brasil. Então, isso tudo, essa história cultural precisa ser preservada e não criticada. E eu, como babalorixá do candomblé, sou um grande defensor da preservação dos ritos do candomblé, da minha cultura. Eu fui iniciado no candomblé e pretendo ser sempre do candomblé. Porque senão a gente vai começar a fazer que nem os cristãos. Eu não gosto muito de fazer comparações, mas nesse caso é necessário. Vou dar um exemplo. Os ortodoxos não se entendem com os católicos romanos, que não se entendem com os protestantes, que não se entendem com os evangélicos, que não se entendem com os neopentecostais.
Cada um querendo dizer que está correto com a sua interpretação da palavra divina, da sua forma de cultuar o Cristo. Nós vamos copiar essa contenda, nós vamos trazer para dentro da religião do candomblé aquilo que os nossos detratores fazem conosco, aquilo que a gente tanto critica, nós vamos trazer para o candomblé essa falta de respeito recíproco entre aqueles que cultuam uma mesma fé. Não, nós não podemos fazer do candomblé uma cópia do cristianismo. Nós somos de religião do respeito, nós somos da religião da cordialidade, nós somos da religião que, se na minha tribo eu cultuo dessa forma, na outra tribo o outro cultua da outra forma. E o respeito precisa ser mantido, né? Vou dar um exemplo muito simples. Orixá Inle, Inlé, como queiram chamar. Em determinados lugares da África, Inle é cultuado como do sexo masculino. Em outros lugares é cultuado como do sexo feminino. E nem por isso há brigas. Há o respeito. Então, qual que é a forma certa? A forma certa é eu cultuar o que a minha tradição me ensinou e você cultuar o que a sua tradição está lhe ensinando. Se você está indo buscar na tradição nigeriana cultos e ritos da tradição nigeriana atual, até porque esses ritos eles também foram modificados, né? Com a invasão inglesa, com a invasão dos povos europeus, muita coisa também se perdeu. A influência do inglês na língua africana, nos ritos, né, da língua iorubá também houveram influência. Ou vocês acham que 500 anos de dominação, invasão europeia não modificou uma vírgula do idioma iorubá? E por isso o idioma iorubá do candomblé se diferencia do iorubá contemporâneo, porque o iorubá do candomblé ficou restrito às casas de candomblé. Vou dar um exemplo. O Brasil colonial, a gente faz uma forma de tratamento era vossa mercê. E vossa mercê virou vós mercê, que virou você, que iria virar você, mas com a internet está virando VC, né? Então, o português que nós falamos foi modificado com os anos. Você acha que 500 anos também de dominação europeia na África não mudou? Palavras hoje da língua iorubá também receberam influência do inglês. Hoje, a língua oficial da Nigéria não é o iorubá. A língua oficial da Nigéria é o inglês, a língua do dominador. Portanto, gente, não vamos aqui ficar levantando ou fazendo críticas uns aos outros. Quero terminar esse vídeo cantando novamente a cantiga de Oxalá. Desculpe a minha voz não ser magnífica, não sou um bom cantor, isso eu tenho consciência das minhas limitações, mas a mensagem é válida, a mensagem é perfeita. O perequete, o perequete, ipiala boringenha, o perequete babá, o perequete, ipiala origena, o perequete babá. Que Pai Oxalá traga concórdia, respeito ao coração de todos aqueles que cultuam Orixá. Que todos os cultuadores de Orixá no Brasil, na Nigéria, em todas as partes do mundo, possam ser guiados pelo respeito recíproco. Axé, epa babá Oxalá, axé, epa babá.